Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Marcelo Ribeiro, que honra recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Nem que seja só, é o começo de uma música do Torquato. É o final de Pra Dizer Adeus. Então, da música. Que é uma letra dele, né? Uma excelente letra, que Edu Lobo colocou melodia. Gravada por todo mundo, até Saravol, Elis Regina, Bethânia, todo mundo gravou isso. Muito bonito. Aliás, Torquato Neto é um dos maiores nomes, maiores letristas que o Brasil já viu. Exatamente. Era uma pessoa muito introspectiva. Bom, enfim. Era um difícil relacionamento, certo? Quer dizer, apesar de a viúva, né, Ana, que é uma baiana até de Ilhéus, dizer que ele não era assim, não era depressivo, que ele conversava, tinha muita... Mas ele era uma figura meio assim... introspectiva, isso. E uma tendência, Pascoal, que ele tinha desde criança, reconhecido inclusive pelo próprio pai do Tueri, que ele tinha a tendência mesmo depressiva, desde criança. Mas ele tinha essa questão suicida já desde criança? Não, olha, ele tentou, na verdade, ele tentou 2 vezes, certo? Inclusive, uma vez ele fez uma ingestão exagerada de Valium e tal, entendeu? Mas aí a gente não sabe até que ponto vai, né, daquela coisa de chamar atenção ou não. De qualquer maneira, uma pessoa que tenta suicídio sem efetivar mesmo o suicídio, quer gritar, né? Tá gritando que está sofrendo. Eu acho que ele gritou muito. Ele anunciou muito, né? As letras dele, eu brasileiro confesso, Adeus, meu segredo, meu sonho desesperado, meu medo da morte e tal. Ele sempre falou muito isso, né? E eu acho... por que esse livro? Primeiro que eu admiro muito Torquato, né? Eu até dizia que era Torquato, porque você tinha Gal, ou tinha Betânia, ou Caetano, Gil, Gal, e ele seria o 4º integrante do movimento baiano. E Torquato é o seguinte... Por que foi que eu escrevi esse livro? Porque agora em novembro, né, do dia 9 de novembro passado, estamos completando 50 anos da morte dele, suicídio, aos 28 anos de idade. No dia do aniversário, ele comemorou e tal, né, que saiu com amigos e tal, e de noite, de madrugada, ele voltou com a mulher e tal, então ele conversou e tal, ela foi dormir cansada, ele foi ao banheiro, né, vedou, fez a barba, vedou a fresta da porta, ligou o gás, porque no Rio de Janeiro... Foi uma coisa muito premeditada mesmo. E aí se matou, fez um bilhete, né, para não acordar o Tiago, que era o filho único dele, né? Hoje em dia é piloto de avião, certo? Quer dizer, e se matou. Ele foi encontrado às 7h30 da manhã. Agora, você vê como é interessante, é a ironia do destino. A babá de Tiago era Maria das Graças, o apelido era Gal. Pois Gal Costa foi a melhor gravação para mim, de todos que eu conheço, de Mamãe Coragem. Mamãe Coragem, aquela, mamãe não chora e tal. É uma excelente gravação, né? Com arranjo também de Rogério Duprá. Aí eleva muito. Outro grande. Outro grande. Outro grande também. Talvez os arranjos da época. Eu acho que muito. Eu sou fanzoca da Tropicália. Os Mutantes. Ele era exatamente. O 5º Mutante, né? Então, Torquato era o seguinte, o Rogério Duprá era muito admirador do arranjador dos Beatles, né? Do que fazia os arranjos dos Beatles. Ele era muito criativo, formação clássica, de música clássica, mas ele adaptou, e ele estava de saco cheio, né? Da música popular brasileira, porque ele achava que era um feijão com arroz. Então ele inventou muito, e eu acho que os baianos devem muito a Rogério Duprá. Então, Torquato, se matou nesse 9 de novembro de 1972. Talvez uma das músicas mais emblemáticas dele seja Adeus, vou para não voltar, e onde quer que eu vá, eu sei que vou sozinho. É para dizer adeus, nem que seja só. Eu sei que vou sozinho. Pois olha, agora veja a ironia do destino, né? Então, ele foi encontrado morto por uma Gal, que era a empregada, quer dizer, a babá do filho dele, Tiago, só tinha 2, 3 anos. E a melhor intérprete de Mamãe Coragem, Gal Costa, morre de infarto no dia do aniversário dele, no dia 9 de novembro. Impressionante. Foi o dia que ele morreu, o dia que ele fazia aniversário. É interessante, né? A vida é assim. Então eu acho que o Torquato, Pascoal, fazendo 50 anos agora. E você sabe que no Brasil, como em Sergipe também,
certo? Eu estava conversando com o Lucas Campeiro, músico, que a Vai gente... estar com a gente vai daqui a estar. pouco. Eu estava dizendo como o Sergipe não reverencia seus valores. Você não vê mais falar em Luiz Antônio Barreto, que era um cara que... Tudo de cultura tem o nome de Luiz Antônio Barreto. Vamos dizer, não é porque é meu irmão, mas é um cara inteligentíssimo, um cara Wagner Ribeiro. Ninguém toca no meu mais de Wagner Ribeiro. Né? Eu acho isso um absurdo. Você não valorizar o produto da terra. Eu acho que... Santo Souza. Santo Souza, você faz o inverso, Pascoal. Não é porque estou na sua vista nem nada. Mas é que você é o seguinte, você é um batalhador pela valorização dos valores da terra. Quer dizer, seus programas sempre estão assim, valorizando cantores, artistas, pintores, músicos, tudo. Você valoriza. Eu acho que é nossa obrigação. Mas, sim, mas devia ter mais gente como você. Entendeu? Então, como o Torquato foi uma pessoa de grande valor, mas foi abandonado, a verdade é essa, foi abandonado por Gil e Caetano, que brilharam e passaram a ganhar dinheiro, tudo, e ele ficou lá ao relento. Capinã também foi assim, como Capinã. Mas Capinã é mais versátil, assim. Tinha outras virações. Então, o Capinã fez muita música com outros e tal. E era muito... Era um multifacetado, certo? Já Torquato, ele ficou aquele saudosismo do trabalho inicial dos baianos e tal. Então, ele não teve uma estrutura. Ainda se meteu com cinema underground, né? Tipo Sganzella. Mas ele era muito fiel à identidade cultural dele. Ele era muito então fiel, ele ainda né? escrevia em jornais e tal, polêmico, a coluna Geleia Geral e tal. Isso. Mas depois ele termina se achando assim um vazio existencial. Como é que qual foi a maior dificuldade que você teve para escrever sobre Torquato Neto, Marcelo? Não, na verdade eu sempre gostei de Torquato, sempre admirei muito ele. Desde o início de Gil, Zabelê, aquele negócio. Você chegou a viajar a Salvador, alguma coisa assim, ao Rio? Não, eu fui a Salvador quando estava escrevendo o Tropicália. Mas o negócio, Pascoal, é que minha geração, eu tenho 73 anos, certo? Sou de 49. E eu fui pro Rio. Não, eu não me importo com idade. Agora, o corpinho é de 27, né? Eu não me importo o seguinte. Eu fui eu estudei em Salvador. Fui em 68 para lá. Quer dizer, estava o auge da Você se formou em medicina em Salvador? Me formei em medicina na Federal da Bahia. Entendeu? Então estava lá aquele negócio. Caetano já estava ainda no Rio, depois foi para Londres, né, para o exílio, ele e Gil, mas a gente ficou aquela efervescência, né? Luiz Melodia circulava por lá, Gal tinha acabado de gravar Pérola Negra. Nessa época do regime militar, você estava na Bahia, então? Estava na Bahia, a gente andava Então na você rua, acompanhou? a gente botava caderno dentro da camisa, por dentro da camisa, porque era suspeito, bastava ser estudante, os guardas, os soldados, era PM do Exército. Já olhava a gente de soslaio e tal, de vez em quando vinha um gás lacrimogêneo, a gente tem que sair para aquela rua paralela. Você cantava o Vila Velha, naquele auge. Vila Velha, vai assistir muito. Gal Costa se apresentou uma vez, Gal a todo vapor, 3 noites. 3 noites seguidas, estava na primeira fila. Com Perinho, era assim. Santana. Perinho, era uma perna. Lane. Perna, Tuzé de Abreu. Lane, Tuzé de Abreu. Eu acompanhei tudo acho isso. Que os arranjos eram de Lane. Olha, eu vi os Secos e Molhados. E o Torquato, não, o Torquato dessa época já não estava. Não, o Torquato foi primeiro para o Rio do que Caetano até. Esse negócio do Lampião faz uma falta de como a Bahia tombou o Sergipe. Aliás, um dos maiores defensores já tem um histórico. E tem uma história que ele conta muito interessante sobre isso, é o Dr. Francisco Hollenberg. Exatamente, foi a partir disso. Foi a partir dele? A partir disso. Olha aí, eu lendo, eu gosto muito de Chico, admiro muito Chico, e Chico então me deu uns opúsculos dele e tal, e num deles tinha a questão de limites Sergipe-Bahia. Eu gostei daquilo e quis achar que a gente tem que tomar uma participação. Porque o sergipano, o que é que acontece com o sergipano? O sergipano fica nessa de não querer brigar, não querer discutir, não sei o que lá. Então é o seguinte, a Bahia, eu gosto muito da Bahia, estudei na Bahia. Mas hoje não adianta mais, né? Não, mas não importa. A gente toma uma posição histórica, certo? A gente tem a gente tem que ser briguento. Aí veja... E então eu li, gostei, aí me interessei, falei com ele, desenvolvi, li, pesquisei e tal. Aí você tem Ivo do Prado, você tem Feliz Belo Freire, você tem até o General Calazan entrando nesse negócio depois. Muito. Então, aí esses negócios... Então, é o seguinte, na verdade, deixa eu ver se eu consigo resumir. Na verdade, é o seguinte, o Brasil, quando foi
encontrado. Porque agora os historiadores não querem dizer que isso foi descoberto, não. Encontrado. Não foi mesmo, não foi mesmo. Encontrado. Aí o seguinte, o governo português, né, quer dizer, o reino, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Então, tinha de Pernambuco, que deu muito certo, Pernambuco e Alagoas era uma só, Alagoas não existia. Então, depois passava São Francisco, vinha a de Francisco Pereira Coutinho, que era da gente. Depois da Francisco Pereira Coutinho, vinha quem? Ilhéus, não existia Bahia. Ilhéus. E depois de Ilhéus, a de Porto Seguro. Tudo era 50 léguas abaixo e tal, e 50 léguas de lado e tal. Então, nós, o sergipano, somos da capitania de Francisco Pereira Coutinho. Hoje, dizem os historiadores que até Itapuã era nossa. Era o negócio seguinte, eu explico nesse livro aí, foi um problema de má redação. Impressionante, em português, mas do reino português, má redação. Existia uma carta foral e uma carta de doação. A carta de doação era o reino dava a você para você cuidar e você podia fazer benefícios e tal, até fazer papel de juiz, tudo tal, mas você tinha que desenvolver aquela terra, certo? E tinha depois a carta foral, que eram as obrigações que os súditos e a pessoa que ia morar e tal, porque ele ia fazer benfeitorias e tal, tinha obrigação. Então o rei fez uma redação mal bolada, onde dizia bem o seguinte, que a gente pegava, a de Francisco Pereira Coutinho, pegava a Bahia, inclusive da ponta, o Pontal da Bahia, Itapuã, Pontal da Bahia, ou então a Bahia Todos os Santos, e avançava, entendeu, para aqui, para o norte. Depois, então, ele fez a outra, na carta foral, ele aí diz assim, que vai até a Bahia Todos os Santos, até a porção da Bahia Todos os Santos, a partir do Rio São Francisco. Aí, quando foram medir Caraburu, que não era menino, certo? Já estava pela Bahia, né? Ali naquela região. Então, Caraburu disse, não, essas terras, que o Caraburu se sentiu o dono das terras dali. Essas terras, se você for contar do Rio São Francisco, não chega aqui, não. Só chega mais ou menos até perto, Rio Itapicuru e tal. Aí pronto, houve não existia Bahia. É preciso esclarecer isso. Existia a capitania de Francisco Pereira Coutinho, depois era a capitania de Ilhéus, e depois a de Porto Seguro. Aí baixava para São Vicente, depois e tal. Então não existia Bahia. Aí veja, essa doação foi em 1534. 1534. O Francisco Pereira Coutinho só chegou aqui em 1536. Ficou lá na Bahia, naquela Bahia bonita, lá no alto, ali na ladeira da Barra, mais ou menos, que ele fez um povoadozinho. Então ele não quis vir para cá, para a banda de cá, ficou por lá, entendeu? Só em 1500, presta atenção, em 1534 é que faz essa doação. Em 1549... 15 anos depois. 14 anos depois, né? 14 anos depois, eu tô como nem Dilma. Eu acho que é mais 14 anos depois, né? 1034, 15 anos depois. Então foi o que aconteceu. É que não dá certo, as capitanias não dão certo, então o rei resolve criar em 1549, Tomé de Souza, uma cidade fortaleza. No alto, passei como um governo central. Aí é que vem Salvador. Salvador era estreitinha, então a Bahia era menor do que a gente. Mas aí depois, com as malandragens, entendeu, de agentes portugueses e agentes baianos, foram tomando as terras. Rui Barbosa teve participação nisso, né? Junto com o clero. A igreja tem muita culpa nisso. Também, né? Aí veja, aí aconteceu, a Bahia era estreita. Aí vem a história de Tomé de Souza, o próprio Tomé de Souza. Ele tinha um filho bastardo, que era o Garcia Dávila. Sim. Então o Garcia Dávila ganhou uma coisinha desse tamanho em Itapuã, mas foi crescendo, tomando os índios, matando o índio, invadindo as terras. Então ele veio até aqui. Até o Rio Real. Eles pegavam a fazenda daqui até o Piauí. Até o Rio Real. São 27 fazendas que ele tinha, mais ou menos. 26, 27 fazendas. Ele deve ser meu Ficou parente, o grande latifundiário, entendeu? Dávila. Aí veja, quem é? Da família Garcia Dávila, da torre, da torre de Garcia Dávila, aquele negócio todo. Então é o seguinte, isto depois, então, é que os baianos vão tomando. Aí pronto, esse negócio todo. Você não vai contar o livro todo, né, Marcelo? Não. Você não vai contar o livro todo. É porque você ia pulando ele. Os dois livros. Bom, mas peraí, só para terminar. Tá. Aí é o seguinte, o que é que vem a Bahia crescer tanto? Porque a Bahia era estreita. Por que é que vai crescer tanto? É porque
o seguinte, não, desenvolveu, a Minas Gerais desenvolveu o diamante e tal, então mudou-se, português, mas mudou-se então a capital em 1763, nós fomos encontrados em 1500. Em 1763, se mudou para o Rio de Janeiro, a capital. Foi. Quando Dom João VI chega em 1808, a capital já é Rio de Janeiro. Ele passa pela Bahia, um mês mais ou menos, e vai, um mês, 2 meses, e vai para o Rio de Janeiro. Então, como a Bahia perdeu todo o poder territorial, econômico, social e tal, o rei, para compensar isso, com as devidas pressões, então ele pega o quê? Ele pega uma parte, ou ele pega Ilhéus, anexa, ele pega o Porto Seguro, anexa a Bahia tomou gosto, foi invadindo. Foi invadindo todo mundo. Inclusive Goiás, Minas Gerais. Você está comprando uma briga danada com a Baianada. Mas eu topo. Lampião faz uma falta de como a Bahia tungou o Sergipe. A brincadeira que eu faço aí, Lampião faz uma falta muito antes desse desfile do Lampião, é porque é o seguinte, o povo no Nordeste, Lampião faz uma falta, é o quê? É a luta contra a injustiça. Então nós fomos injustiçados. Então é o seguinte, aí a gente nós sentimos a falta de Lampião por conta das injustiças. Porque toda aquela luta... Se o pessoal quiser o livro, como é que faz? Sim. Aí quando o livro lá no meu consultório, Centro Médico Luiz Cunha, meus clientes todos sabem, Avenida Anísio Azevedo, 675, Centro Médico Luiz Cunha, ali no bairro São José, né? Salgado Filho, São José. Então, no terceiro andar da fundo do elevador. Mas também no Alquimia, Centro Cultural Alquimia, ali na Euclides Pai Mendonça, com Fenelon Santos. Maravilha. Agora, fez lançamento? Não, até a turma da Alquimia quer o que eu faça. Mas eu estou com problemas familiares, uma irmã minha que está internada na UTI, eu, por enquanto, não estou com ânimo para fazer lançamento. Mas se quiser autógrafo, foi lá no consultório. Lá no consultório. Então nem que seja só Torquato Neto Tropicália e, do outro lado... Lampião faz uma falta de como a Bahia tungou o Sergipe. Marcelo, obrigado por ter vindo, uma honra. Obrigado a você, receber no programa. Parabéns, esse aqui já é meu. Esse é seu. Daqui a pouco você faz Esse é seu e o boi não lambe. Obrigado, uma honra sempre. Obrigado a você, abraço para todos. Parabéns por mais. Agora são gêmeos aqui, né? Mas os filhotes são são gêmeos. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.